João Pereira de Lima, eu moro na rua Salomé Pedrosa 45, de Itaporanga, Paraíba. Seu João, o senhor é um dos mais antigos apicultores aqui do município. Como é que funciona, no seu conhecimento, a Sociedade das Abelhas? A Sociedade das Abelhas sempre a de nossa criação. Tem um enxame de mato e as caixas que a gente cria. Então, a gente bota na caixa e ela vai se produzir. A rainha, as campeiras, as abelhas, quando nasce 5 dias, ela fica fazendo a alimentação das outras, que chama o pão das abelhas, e fazendo a limpeza na caixa, muito limpo. E cuidando, depois de 5 dias, elas fazem um voo assim em volta da caixa, sobe no mato e volta, que é para aprender no outro dia que ela for para o campo, quando ela voltar, ela não errar o lugar da morada. Então, daí por diante, aí, depois de 5 dias, ela vai para o mato. Vai trabalhar praticamente noite e dia, o dia no mato e a noite dentro da caixa. Fazendo o que no mato? Colhendo mel e pólen, que é o da alimentação, e ela não para, mesmo que não tenha nada no mato, mas ela voa. Ela voa à procura de alguma coisa, e muitas vezes nunca volta sem nada, porque mesmo quando não tem flores, mas ela arranja o pólen, que é o principal dos alimentos. O pólen é o que a gente, na língua, sempre era saborar, né? Das abelhas. Mas ela faz o mel a partir desses elementos que ela colhe na natureza? Da natureza. O das flores, o mel unicamente das flores. Quer dizer que na Sociedade das Abelhas, nem todas trabalham? Todas trabalham, todas. Existe assim alguma... Mas nem todas saem do enxame ao mesmo tempo? Não, ao mesmo tempo não. Sempre tem dependendo da época do clima, do tempo, tem tempo que a rainha deixa de produzir, que a gente chama o ovo da rainha, porque sabe que não tem alimento para alimentar todas as abelhas. Mas a rainha, ela sai também do enxame, não? Não, a rainha não sai do enxame, não. Aí então A função da rainha só é a reprodução? Muito bem, é só a reprodução. Botar ovo e do ovo nasce uma largatinha aqui. Durante 3 dias é o ovo. Depois de 3 dias, aí o ovinho estoura, aí nasce uma largatinha aqui. Aí vai crescendo, aí dá o nome de polpa, que é quando ela já está com 3, 4, 5 dias. E depois, aí ela cobre tudo de cera e faz um casulo, se for para a rainha. Se for para a abelha, aí não faz o casulo, só vai lacrando, que chama cria coberta, né? Quer dizer que nem todas as abelhas, elas saem para o trabalho ou elas saem alternadamente? Alternadamente. Mas todas saem? Saem para pegar água também, por onde tiver, e elas trabalham. Noite e dia, de dia na caixa e à noite no campo. Então, quer dizer que as abelhas saem à noite também? À noite não, à noite elas trabalham dentro da caixa. É a gente mesmo quando... No caso, em relação ao enxame, também acontece assim? O enxame lá no mato, aí eu não sei, porque quando a gente vai pegar, de meio-dia para tarde ela sempre está em casa. Fica até meio-dia no campo e à tarde ela sempre está em casa. A gente vê às vezes um enxame no mato, toda rodeada de abelha, coberta de abelha, quando dá uma fumaçadinha, aí as abelhas entram tudinho e ficam as capas limpinhas. Então elas têm o modo de... no tempo frio elas se esquentam mesmo. Elas produzem o mel para o próprio alimento, não é isso? O próprio alimento, e estoca, que elas nunca dão de conta de acabar, estoca e não mexe no estoque. Pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, só quando cria mais alimento no mato, aí ela ou aumenta as caixas, ou vai se alimentar, mas ela só alimenta do mel que está estocado, no último recurso. Como é a escolha da rainha? Como é o processo de escolha da rainha? Tem um segredo. Há momentos que a rainha falece e é preciso substituí-la, né? Isso, até... Nenhum enxame pode ficar sem rainha, não? Justamente, quando a rainha
quando sai do casulo, que ela vai para o mato para cruzar com o zangão. Depois de um dia ou dois ela volta, aí já vai começar a produzir. Então a rainha, a função dela é essa. Como ela é alimentada também só com geleia real, que não é com mel, que nem saburato, ela tem uma duração, vamos dizer assim, nas histórias, nos treinamentos, até 5 anos de vida. A rainha, porque ela se alimenta só com a especialidade que as abelhas até 5 dias produzem de si próprio, do seu corpo, sai aquele produto que é a geleia real, que é a alimentação da rainha, toda vida. A alimentação da rainha é Aí diferenciada. até... O zangão é também uma abelha diferenciada? Mas eu vou lhe falar. Então a rainha, segundo o que a gente vê, até 18 meses ela está produzindo. Depois ela vai afracando, botando pouca produção, aí tem que reformar, dar um jeito de criar uma outra rainha e tirar aquela e botar uma rainha nova no lugar daquela. As próprias abelhas escolhem essa rainha, alimentam essa rainha e ela consegue se desenvolver. Consegue se desenvolver. Então, mas não há um critério de escolha. O enxame pode escolher qualquer uma abelha para ser rainha. Não, sempre tem uma escolha, mas eu vou chegar lá. A escolha, as pessoas, a gente no rumo da natureza, a gente mesmo nunca acerta. Faz essa tentativa, aquela outra, as primeiras dá certo, mas o clima, a mudança da natureza, eu não sei, já muda. E então, como a rainha se alimenta com essa geleia real, dura até esse tempo que eu falei. Como as abelhas se alimentam de mel e de pólen, a duração é mais ou menos 55 dias. 50 dias de vida, sabe? Das abelhas que trabalham. E o zangão, mais ou menos nessa idade. A gente não pode assim muito discriminar entre as três, tem as suas diferenças. Porque tem que ficar lembrando sempre de uma coisa e da outra, e quando lembra de uma, a outra sempre esquece um pouco. Aí então as abelhas, vamos supor, a produção pela qualidade. Tem abelha que é preguiçosa, como família de gente também, é a mesma coisa. Mas quando eu criei que os anos eram tudo controlado no começo de 2001 a 2010, que não houve seca, não existia abelha ruim, nem abelha graúda, nem miúda, onde eu tinha caixa de abelha que era de uma preta miudinha, que não era cruzada com... sempre tem uma preta e tem uma grande dessas abelhas. A abelha que o senhor cria é a chamada italiana, não é? É italiana, é cruzada com a africana. Então, o cruzamento, quando puxa mais para a africana, a abelha é menorzinha, preta e braba. E produzem muito, mas produzem o mesmo tanto da grande. Quando o tempo é bom, quando o ano é fraca, tem umas que trabalham... Tanto a africana quanto a italiana vieram de fora, né? Isso mesmo. E elas se cruzaram aqui e geraram essa nova espécie, é isso? Essa nova espécie. Segundo algumas pessoas falam que já existia no Brasil a abelha italiana, já existia. Agora as abelhas nativas aqui do sertão do estado, do sertão nordestino, elas praticamente, ou muitas delas, desapareceram, né? E a abelha brasileira são as sem ferrão. Essas têm muitos nomes, muitos nomes. Então, isso aí vai ter que ter a classificação de abelhas, também dependendo as abelhas como se diz, sem ferrão, ela tem assim como um trecho de norte a sul. Aqui no sertão, a gente tem amarela, canudo, jandaíra em algumas serras dessas outras, e a que se deu bem foi a italiana. Aqui de Santa Luzia, uma certa região ali também de norte a sul, a jandaíra. Já um pouco mais para baixo, pegando de Soledade para baixo, São José da Mata, por ali já é Uruçu. Mas os apicultores, eles preferem a italiana pela produção que é maior, não é isso? Pela produção que é maior.
Embora que no tempo que aparecia venda de mel e a procura de mel de jandaíra e mel como eu falei agora, de uruçu e outras coisas, 1 litro dele, um rapaz me falava que levava para João Pessoa, vendia a R$ 100 o litro. Agora, a importância das abelhas para a natureza e para a sociedade não é apenas a produção de mel, elas têm outras importâncias fundamentais, não é? Especiais, a polinização das árvores, dos vegetais e das plantas que a gente planta, das flores. Eu via nas revistas e mesmo no Globo Rural que produtores de café de São Paulo e Minas Gerais chamavam os apicultores e pagavam caro para ficar 1 mês ou 2 meses durante a flor do café. Do café ou laranja, alguma coisa, para levar as flores para polinizar, porque os frutos crescem mais sadio e mais bonito, assim, grande. Cresce as pragas são menos, é mais resistente à praga, com o tratamento das Quer dizer, abelhas. graças às abelhas nós temos a alimentação, né, os frutos. Quer dizer, graças às abelhas nós temos uma agricultura, não é? Justamente, muito bem, a benefício da agricultura. Onde eu fiz um curso na Mensagem Doce de São Paulo, que já dava o nome que era favorecendo a agricultura também. Para resumir, seu João, no caso da Sociedade das Abelhas, no enxame nós vamos encontrar as abelhas operárias, que são Isso. todas, e a rainha. Então só há essa hierarquia, as operárias e a rainha, ou há outro tipo? E o zangão? O zangão é somente reprodutor, ele não A trabalha. rainha e o zangão são reprodutores. E as operárias trabalham para alimentar o zangão e a rainha e também... Para casa. Zangão não, é só a rainha. O zangão se alimenta lá de outra maneira, mas a duração dele é muito pouca também, e ele nem trabalha nem ferroa. E ele é maior do que as abelhas, o que é o macho, né? O zangão, ele nasce naturalmente também, ou ele é alimentado para crescer e se desenvolver fisicamente? O zangão é preparado pelas abelhas logo quando a rainha bota o ovinho. As campeiras é quem prepara para sair ou uma rainha ou o zangão. Isso aí já é o preparo dali que as abelhas fazem na alimentação do zangão. Quer dizer, tanto o surgimento do zangão quanto da rainha dependem dessa alimentação. Dessa alimentação. É a alimentação que faz com que o zangão e a rainha se desenvolvam, né? Se transformem de abelha comum numa abelha especial, não é isso? O zangão se alimenta do mesmo jeito das operárias. Das operárias. Mas só que ele tem um porte maior, um porte físico maior. O corpo dele é maior, só que ele nem trabalha nem ferroa, que a gente chama vida boa da casa. O zangão. Nem trabalha nem ferroa. É somente para cruzar com a rainha. Com a rainha. A vida não é muito ruim, né? A gente, como ele está no mato e a gente está em casa, a gente não sabe também que não tem ninguém sem o trabalho. Mas cada enxame tem apenas um zangão e uma rainha, não é isso? Tem zangão. Zangão às vezes tem muito, bota pra caramba de uma vez só. Mas ele sai boa. Eles têm liberdade de voar no mato e entrar em toda casa. Entrar entre um enxame e outro. É verdade. E as abelhas não expulsam. Agora as abelhas, campeiras, operárias, se de um enxame ou no outro, as outras botam para correr. O senhor acha que se a sociedade humana fosse tão organizada quanto a sociedade das abelhas, trabalhando tão cooperadamente e coletivamente, a gente vivia melhor? Mas, meu Deus do céu, a gente vivia no céu aqui na Terra. Os 3 insetos que trabalham mais no conhecimento dos treinamentos de revista da história é abelha, formiga e cupim. Esses são os mais organizados, tanto de criar família como seus trabalhos. Quer dizer, nós, assim, precisamos aprender muito ainda, né? Com as abelhas, precisamos aprender muito, né? A humanidade precisa entender a necessidade da harmonia, porque não há disputa interna nos enxames, não há briga, né? Elas trabalham coletivamente, né? É como se diz, o mundo e a nossa vida e a vida de todos é como as ondas do mar,
E o tempo muda. E cada vez que muda, tem que se arranjar uma outra coisa. Isso é o profissional. Como eu estudei várias uma profissão quando eu ainda era meio jovem, depois aquela profissão mudou, mas ficou a mesma sendo de outro sentido, e depois vem outro e tem que ir evoluindo. As coisas de ontem ficam para ontem. Então, como veio um tempo muito favorável em todo o Nordeste da criação de abelha, e o tempo mudou e as abelhas estão quase se acabando. Mesmo que a gente cria, mas quando os vegetais floram, onde naquele tempo eles logo sedientos, no dia mais cedo, a gente passava nos caminhos, ela já estava zoando, não estava saindo folha. Agora os matos floram e a gente só vê borboleta. As abelhas estão seriamente ameaçadas, né? Rapaz, eu não... O veneno, as queimadas são ruins? Muito, são inimigos da natureza. Até mesmo os próprios animais, como a gente fala que alguns animais selvagens do mato, com o desmatamento eles desaparecem. Assim como a flora, que é a principal fonte de alimentos da abelha.